Você sabia que você pode resgatar uma bolada de impostos que os governos corruptos cobraram ilegalmente de você nos últimos anos? Essa informação sempre foi escondida de você, mas é um direito previsto em lei, basta solicitar da forma correta. Clique no link na descrição do vídeo e veja o passo a passo para receber essa bolada. Mas corre, pois os políticos já estão tentando tirar o seu direito. Meus amigos, o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, disse ontem que o presidente Jair Bolsonaro, o Brasil, através de Jair Bolsonaro, nosso presidente, ameaçou invadir a Venezuela. E nesta fala, Maduro o compara a Hitler, o chama de fascista e o compara a Hitler. Bolsonaro dijo que él estaba pensando en invadir militarmente a Venezuela. Bolsonaro disse que ele estava pensando em invadir militarmente a Venezuela. Que Brasil iba a invadir militarmente a Venezuela. Que o Brasil iria invadir militarmente a Venezuela. Luego de haber ido a Washington a hablar con Trump. Depois de ter ido a Washington falar com Trump. Luego de haber estado 4 días en Israel con Netanyahu. Depois de ter passado 4 dias em Israel com Netanyahu. En su regreso de esos viajes, vino más loco que nunca. No regresso de sua viagem, voltou mais louco do que nunca. Es un fascista. É um fascista. Es un fascista. É um fascista. Pero nunca jamás un presidente de Brasil, nunca jamás. Mas nunca, jamais um presidente do Brasil había amenazado con invadir a un pueblo vecino. Ameaçou invadir um povo vizinho. En este caso al pueblo de Venezuela. Nesse caso ao povo da Venezuela. Y yo digo, ¿cuál es la causa de guerra? ¿Cuál es la causa bellis que llaman? E eu digo qual é a causa de guerra, a causa bélica, como dizem. ¿Nos va a invadir por qué? Nos invadirão por quê? ¿O es que Venezuela se metió con Brasil? ¿Le robó algo Venezuela a Brasil? Porque a Venezuela, por acaso, roubou algo do Brasil? ¿O es que Venezuela agredió a Brasil? Venezuela agrediu ofendió a Brasil? Ofendeu ao Brasil? ¿Cabe en este siglo XXI en América del Sur una guerra entre pueblos hermanos? É possível no século XXI uma guerra entre povos irmãos? Yo le hago un llamado al pueblo de Brasil. Eu faço um chamado ao povo do Brasil. Le hago un llamado a todos los sectores democráticos, humanistas de Brasil. Faço um chamado a todos os setores democráticos e humanistas. Y le hago un llamado a las fuerzas militares de Brasil. E faço um chamado às forças militares do Brasil. A salirle al paso a la locura de Jair Bolsonaro. A ir às ruas contra a loucura de Jair Bolsonaro. Y su amenaza de guerra E sua ameaça de guerra contra Venezuela. Venezuela quiere paz, cooperación, buena vecindad con el pueblo de Brasil. Y no habrá guerra, habrá paz. Bem, aí está o que está postado aqui no RT News, e esta fala está também no Twitter do canal VTV, canal 8 da Venezuela. Bom, que Maduro compare Jair Bolsonaro a Adolf Hitler é a coisa mais, digamos, natural dentro de uma mentalidade psicopata. Os psicopatas, ou melhor, é uma tática comunista acusar os outros daquilo que eles mesmos são. E não precisamos dizer o que todo mundo sabe. Maduro é sim ele mesmo um ditador à moda antiga, daqueles que prendem, julgam e executam, segundo sua própria vontade, os inimigos políticos. Todos sabem que as prisões políticas na Venezuela estão superlotadas há muitos e muitos anos. Os inimigos do regime são, via de regra, perseguidos, presos, quando não mortos, sem nenhum julgamento.
Esse é o sujeito que chama o nosso presidente Jair Bolsonaro de fascista e o compara a Hitler. Pois bem, o Brasil de fato não reconhece a autoridade desse segundo mandato de Nicolás Maduro. O Brasil, junto com o Grupo de Lima, reconhece sim a interinidade de Juan Guaidó. Hoje a Argentina deu também ela um passo decisivo nessa direção. A segunda nota importante do dia diz que o governo da Argentina anunciou ontem que abandonará a Unasul, uma união de nações sul-americanas criada, em 2008, mas na verdade ela começou a ser planejada em 2004, para ser um bloco comunista na América do Sul e estender-se pela América Latina toda, transformando-se de Unasul em Ursal. Serviu para isso apenas, para tornar a dependente Cuba mais viável do que nunca, pois depois da Unasul, Cuba passou a receber as benesses do povo brasileiro, o trabalho, o suor do povo brasileiro, para que se construísse lá obras, cujo único sentido e valor nós vemos hoje é o de servir de apoio militar para a Rússia e China. Para isso serviu a Unasul, e a Argentina está dando uma banana também ela à Unasul. A matéria diz que o escritório diplomático argentino argumentou que a medida se deve à desordem administrativa que prevaleceu na organização nos últimos tempos. Na verdade, a verdade é a seguinte: o governo Macri se alinha com Brasil, com Peru, Equador e Paraguai na questão ideológica. Não é possível sustentar, não é possível que países sul-americanos aceitem a ingerência de Rússia, China, Cuba e Irã no continente através da Venezuela. Não é possível aceitar uma entidade que foi criada exatamente para isso, quando hoje temos a perspectiva, de viver novos ares na América do Sul com a mudança, a saída do Brasil do comunismo, da própria Argentina, Paraguai, Peru, enfim, outros países, Chile principalmente. Pois é isso aí. Mais um golpe verbal do ditador Maduro querendo colocar, evidentemente, o povo contra Bolsonaro. O Brasil deve responder, a nossa chancelaria deve responder de forma dura e inequívoca a este sujeito que já deveria ter deixado a Venezuela há muito tempo. Há, contudo, um fato a ser considerado nessa retórica de Maduro. Maduro está sob proteção de Rússia, China, Cuba e Venezuela e Irã. E não tomará nenhuma decisão sem consultar esse consórcio que o mantém. A sua declaração, essa fala ofensiva, é claro, é quase sim uma declaração de guerra, um deboche ou uma incitação ao ódio. E nós devemos tomar essa fala de Maduro como uma provocação política não só autorizada pelo consórcio que o mantém, mas muito provavelmente inspirada por esse consórcio. Maduro está se achando porque aqueles que o mantêm o fazem sentir-se e pensar ser o rei da cocada preta. Quando ele inventa essa história de que o Brasil, através de Bolsonaro, quer invadir a Venezuela, e é isso que devemos prestar atenção, é porque eles próprios já estão de olho no Brasil. Porque, volto a repetir,
Eles são comunistas e usam da velha tática comunista, de acusar os outros daquilo que eles fazem, ou nesse caso, daquilo que eles querem fazer. É bom que a OTAN venha logo para cá, porque essas ameaças podem não ser apenas retóricas. O Brasil que abra o olho. E Donald Trump também, evidentemente. Até depois, amigos.